fazendo uma campanha, e nós buscamos fazer essa campanha mais voltada para discutir, debater nossas propostas para a classe operária, para o povo pobre da periferia, porque o projeto que nós estamos construindo para o país é um projeto de transformação do Brasil, sob a ótica daquilo que é a necessidade da classe trabalhadora, da classe operária em particular, da maioria da população brasileira que vive, não lá no Jardim de São Paulo, mas vive na periferia dos grandes centros urbanos do país. E as eleições para nós são, como a companheira estava dizendo ainda aqui agora, um momento que a gente aproveita para poder ampliar essa discussão de quais mudanças que nós precisamos no Brasil para que o povo possa ter uma vida digna, partindo do pressuposto que o nosso país é um país muito rico. O Brasil, vocês sabem que é o sexto ou sétimo país mais rico do mundo. Então, as necessidades que as pessoas passam no nosso país, a precariedade da nossa vida, não tem uma explicação natural. Porque o recurso que o país tem, a riqueza que a gente produz com o nosso trabalho, vai todo para o banco, para o dono da fábrica, para o dono do negócio. Não se distribui, é uma injustiça social muito grande, uma desigualdade muito grande no país. Então, que mudanças são necessárias para acabar com isso? Mas, mais do que a discussão do programa, vocês estão debatendo aqui hoje um aspecto muito importante do programa do nosso partido, o problema da violência na periferia dos grandes centros urbanos, o problema do racismo, que na verdade é institucionalizado, né? A desculpa que a polícia utiliza para fazer o que faz, essa barbaridade na periferia das grandes cidades, é o problema da droga, do crime organizado. Eu pergunto a vocês, o jovem que é filho da classe média alta, dos ricos que moram lá no jardim, não fuma maconha, não? Fuma. E você já viu a polícia meter o pé no apartamento, na porta do apartamento de luxo lá e sair dando tiro em todo mundo que está dentro? Não. Por que faz aqui e não faz lá? Porque lá estão os brancos e os ricos. Aqui estão os negros e os pobres. É assim que funciona. Então, esse tema é um tema importante desse programa, assim como os outros temas que têm a ver com a estrutura econômica do país, né, com a estrutura social do nosso país. E discutir essas mudanças é abrir caminho para fazer uma outra discussão. Como é que nós vamos fazer essas mudanças? E também é um debate muito importante, porque nós estamos numa eleição, né? A eleição é o sentido do voto. Né? E nós não acreditamos, companheiros e companheiras, que votar no Zé Maria vai resolver o problema do país, não. Aí eu trabalhei para a presidência da República. Porque o nosso Brasil é controlado por grandes empresas, pelos bancos, pelas empreiteiras, é controlado inclusive no processo eleitoral. Vocês não me vê todo dia lá na televisão, né? E, obviamente, o PSTU não tem 300 milhões de reais para gastar, não está gastando a candidatura da Dilma, a candidatura do Aécio, da Marina, porque essas candidaturas são financiadas pelas empresas, pelos bancos, e depois, quando vão governar para quem votou nelas, ou vão governar para quem pagou a campanha delas, né? Então, mesmo o processo eleitoral é muito controlado, mas, para além disso, as grandes empresas têm um controle sobre o país. Então, para fazer as mudanças que o país precisa, nós precisamos fortalecer a nossa organização e a nossa luta, porque é o povo na rua, é fortalecendo a nossa organização, são as greves, as mobilizações, as ocupações, e em particular o povo na rua, que vai reunir força política suficiente para que a gente possa promover essas mudanças. Então, eu diria o seguinte, companheiros e companheiras, para mudar, para fazer as mudanças que nós precisamos fazer no país, o primeiro passo que nós temos que dar é construir essas condições, de que a gente possa fortalecer e retomar um processo amplo de mobilização. Aquilo que a gente viu em junho passado é um primeiro ensaio, mas nós temos que fazer uma luta muito maior do que aquela. Em particular, ter na frente dessa luta a classe operária, a população mais pobre do país, a classe trabalhadora em geral. Então essa é uma condição necessária, indispensável para que a gente possa mudar o país. Por quê? Porque de onde nós vamos tirar força, né? Hoje de manhã o jornalista estava me questionando, Maria, mas como é que você vai conseguir mudar o país? Vamos supor que você ganha a eleição. Como é que você vai mudar o país com esse Congresso que está aí? Não vai mudar o país com esse Congresso que está aí. Ninguém muda o país com esse Congresso que está aí, né? Agora, através do Congresso, através da Presidência da República, então qual é a única forma de mudar o Brasil? O povo não foi para as ruas no começo da década de 80 e derrubou a ditadura? O povo não foi para as ruas no começo da década de 90 e não derrubou o governo Collor? Nós não podemos ir para as ruas de novo, derrubar tudo isso que está aí e colocar no lugar uma alternativa nossa? Podemos. Agora, a primeira condição, como eu disse, é o povo na rua para a gente ter força. Qual é a segunda condição, companheiros e companheiras? É a gente saber o que a gente vai botar no lugar do que a gente está tirando. Mas está todo mundo claro, está claro para todo mundo que o jeito que está aí está ruim. Contra o que está aí, nós temos hoje, pelas pesquisas aí, mais de 70% da população. Qual é o problema? Qual é a alternativa nossa? O que nós queremos no lugar disso que está aí? Então nós precisamos, além do povo mobilizado para ter força, nós precisamos de um polo consciente, de uma direção política para essa luta, para que no lugar de tudo que está aí,
quando a gente conseguir força para tirar, a gente possa colocar, né, um governo que seja da nossa classe, de trabalhadores, sem patrões, que enfrente com os banqueiros, com as empreiteiras, com os grandes empresários, para promover as mudanças que o país precisa. Então, esse polo consciente, essa direção política, é a tarefa mais importante que nós temos na tarefa para transformar, na luta para transformar esse país. Então, por que nós damos muita importância para o que está acontecendo aqui hoje? Porque o PSTU, companheiros e companheiras, está buscando organizar um comitê aqui, quer construir uma sede aqui, não é para ficar pedindo voto para vocês até dia 5 de outubro. É para que a gente avance na organização dos operários, dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui nessa região e nas outras regiões da periferia de São Paulo, para que a gente tenha um partido, uma direção política cada vez mais forte, para construir de forma consciente esse processo. Então, eu queria saudar aqui a iniciativa dos companheiros, das companheiras, parabenizar a militância do partido aqui da região. Eu acho que é muito importante o passo que está se dando aqui hoje por conta disso. Pode parecer um passo pequeno, né? Mas toda caminhada nossa começa com um passo. Então, eu queria terminar aqui a minha saudação, deixando um convite para os companheiros, para as companheiras que estão aqui, que não são ainda do partido, que procurem conhecer o partido, procurem participar das nossas reuniões. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E gostando, venham nos ajudar a construir isso. Porque é uma alternativa nossa, da nossa classe, da classe trabalhadora brasileira, para que a gente possa mudar o país. E quem vai mudar o país, para que possam ser atendidos nossos interesses, os interesses da nossa classe, companheiros e companheiras, somos nós mesmos. Ninguém vai fazer para nós. Então essa é uma tarefa nossa, nós temos que tomar com as nossas mãos. E eu acho que é bastante importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, porque ajuda a construir condições para isso, né? Mais cedo ainda nós vamos ter que abrir aqui na Zona Sul, na periferia de São Paulo, na periferia das grandes cidades do país, para que a gente possa dar passo no sentido de atingir esse objetivo nosso. Que obviamente passa neste momento por disputar o voto é importante, o voto é importante. O voto é um gesto político. Ele pode tanto fortalecer essa luta nossa aqui, então quanto mais votos a gente tiver no Janaína, mais força nós vamos ter para continuar essa luta, né? Quanto mais voto tirar deles, mais fraco eles vão estar para continuar dominando a gente como dominam. Então, a disputa do voto, ela tem a sua importância, mas ela é um primeiro momento, é uma primeira discussão que a gente quer fazer com todo mundo. O mais importante é a gente, depois do dia 5 de outubro, dar continuidade a essa nossa luta, que tão pouco começou agora no começo da campanha eleitoral. Tá, gente? Então, obrigado aí pela atenção. Boa atividade para todo mundo.